Olá, bom sábado para todos os participantes deste grupo Taubaté SP. Eu resolvi fazer esta live aqui, além de ser para dar um bom sábado para todos, também fazer uma pré-live. Lembrando que amanhã a gente vai fazer a live da terceira parte sobre o dízimo, né? Será que aqueles que cobram dízimo hoje e se travestem com títulos como pastores, padres, tem uns que se travestem até com o título de apóstolos, né? Eles cobram o seu dízimo. Será que eles realmente conhecem a lei do dízimo? É o que nós vamos ver na prática, aí amanhã citando exemplos, né? Dentre aqueles que se dizem maiores, né? A gente vai ver se eles realmente conhecem a lei do dízimo. Mas também eu achei necessário aqui, devido a alguns comentários, principalmente o do senhor Valdemar Mendes. Obrigado, viu, senhor Valdemar Mendes, por ter comentado nesta humilde postagem aqui. E ele perguntou sobre o caso de Ananias e Safira, né? Mas será que, veja bem, senhor Valdemar, será que Ananias e Safira estavam pagando dízimos aos apóstolos? É preciso ler o contexto todo, viu? Eu já dei umas respostas aqui por escrito para você, para que você entenda que na época em que isso aconteceu, Jesus já havia sido morto e já estava ressuscitado. Portanto, o sacerdócio era outro, era o sacerdócio de Cristo. Não mais funcionava o sacerdócio levita, que tinha por regra ser sustentado por dízimos. Se Ananias e Safira pagassem dízimos aos apóstolos, significaria que os apóstolos ainda estavam seguindo o sacerdócio levita, com base na lei de Moisés, e não o de Cristo, que aboliu a lei, viu? Mas teve um outro comentário aqui também que me perguntou assim, mas então quer dizer que o senhor é contra colocar a oferta, não falou em dízimo, a oferta no altar? Isso me suscitou a vontade de fazer uma pré-live amanhã, antes de fazer a live sobre o dízimo, para responder a uma seguinte pergunta. Porque as pessoas não acham errado o altar, né? Então, nós vamos fazer uma live antes da live do dízimo para esclarecer uma seguinte questão. Será que Jesus fundou alguma igreja que precise de altar? Será que ele fundou alguma igreja de qualquer jeito? Será que alguns dos apóstolos fundaram igrejas? Os apóstolos eram baseados em igrejas, em templos, ou então em locais sagrados de adoração? Então, antes da gente falar sobre o conhecimento dos religiosos de hoje sobre o dízimo, nós vamos responder a esta pergunta, para que não haja dúvida, né, quanto às questões. Depois teve um outro comentário aqui, que é o do Reginaldo da Cunha. O senhor Reginaldo da Cunha, ele escreveu assim, ó, não sou trouxa de dar dinheiro para os vagabundos, sendo que o patrimônio da Igreja Católica é de 3 trilhões de dólares. Então, olha só, mas a questão não é essa. O Reginaldo, por exemplo, ele não paga para a Igreja Católica. Mas assim como ele não paga para a Igreja Católica, ele também não sabe que o dízimo não está mais vigorando biblicamente. Para ele, o dízimo funciona. Então, fatalmente, essas pessoas que não pagam para a Igreja Católica, um dia vai acabar pagando para alguém. A questão central destas postagens sobre o dízimo é alertar que o dízimo não está mais em vigor, certo? Ele não estando mais em vigor, ele não é mais para ser pago mediante o argumento de que é baseado na Bíblia, certo? Então, amanhã nós vamos aprofundar mais este assunto
com mais conhecimento sobre o dízimo e também para responder a pergunta sobre igrejas. O que são igrejas? Né? O que elas são? O que são templos? O que são congregações? Será que Cristo tinha uma igreja? Será que ele fundou uma igreja? Ou como dizem os católicos, será que Pedro fundou uma igreja em Roma? E nós já vimos este assunto aqui. Então, até lá, pessoal. Até amanhã, às 13h30, ou pouco antes.